Ei, Charles, você prefere ser nocauteado ou finalizado? Enquanto essa luta se aproxima, o Ilia Topuria continua demonstrando uma confiança extrema de que vai vencer o Charles do Bronx de uma forma tranquila e dominante. Alguns dias atrás, em uma entrevista, ele já tinha falado que tinha guardado toda a sua agressividade para o Islam Makhachev e que queria arrancar o cinturão das mãos do russo. Como o Islam acabou abandonando a divisão dos leves e deixando o cinturão vago, o Topuria teve que se contentar com uma disputa por esse cinturão vago. Então essa luta contra o Charles Oliveira não era bem a luta que ele queria. Na verdade, segundo ele tem até um carinho e bastante respeito pelo brasileiro, e não queria ter que sair na mão com o Charles. Nessa primeira entrevista, o espanhol disse que ficou com pena pelo Charlinho, já que ele tem certeza de que o brasileiro vai ser completamente trucidado nessa luta entre eles. O espanhol confia que, mesmo com a diferença de tamanho entre eles, o brasileiro não tem a menor chance de se dar bem nem em pé e nem na luta de chão contra ele. E bom, dessa vez o espanhol foi até mais longe. Ele postou um vídeo treinando algumas finalizações e colocou essa legenda: "O que vocês preferem? Que eu nocauteie ou finalize?" Bom, não precisa ter um QI muito alto para concluir que ele estava falando dessa luta contra o Charlinho. Isso mostra que ele realmente tem uma autoestima diferenciada. Nenhum outro lutador na história do UFC tem um número maior do que o Charles Oliveira de nocautes e finalizações somados. E mesmo assim, o espanhol tem certeza de que vai conseguir nocautear e até finalizar o brasileiro. Bom, apesar disso soar meio bizarro para nós brasileiros, parecendo até uma prepotência absurda, a verdade é que não dá para ignorar esse nível de confiança. O Topuria está invicto, vem de uma sequência impressionante na categoria de baixo e, como todo bom campeão, acredita que pode vencer qualquer um. Imagina o que se passa na cabeça do cara depois de ter nocauteado as duas maiores lendas do peso-pena do UFC, sem deixar a menor margem para dúvida. Mas quando ele fala com tanta segurança que vai conseguir nocautear ou até finalizar o Charles, parece que ele esquece quem está do outro lado do octógono. O Charles não é qualquer um. É simplesmente o lutador com mais finalizações da história do UFC, e um dos que mais venceu por nocaute também. E mais importante, é um cara que já passou por todo tipo de situação dentro do octógono. Já foi subestimado, já caiu, já levantou e voltou mais forte. Nos últimos 7 anos, só 2 caras conseguiram lutar com Charles e sair com a mão levantada no final da luta. Um foi o campeão Islam Makhachev e o outro foi o primeiro do ranking. E é bom lembrar que essa luta contra o Tsarukyan foi apertada. Quando o gongo final soou, o Charles estava com uma finalização encaixada, enquanto o Arman estava praticamente sem respirar, sobrevivendo na base da raça e dependendo de um milagre para não apagar. E se o Topuria acha que vai passar por cima como passou por outros adversários, talvez esteja cometendo o erro que já custou caro para muita gente: subestimar o Charles Oliveira. Essa luta, marcada para o dia 28 de junho em Las Vegas, vale o cinturão dos leves e também vai servir como um grande teste para o espanhol. Não cabe nem discussão sobre o poder que o Topuria tem no peso-pena. Só que na divisão de cima, contra um dos maiores pesos leves da história, o negócio pode ficar um pouco diferente para ele. Se ele vencer, já era. Entra para a história como duplo campeão em 2 divisões que são extremamente difíceis. Mas se o Charles conseguir impor o jogo dele, principalmente no chão, a história pode ser bem diferente do que o Topuria está imaginando. No fim das contas, uma coisa é certa: essa luta tem tudo para ser uma das melhores do ano. E o motivo é simples: nenhum dos dois gosta de enrolar e os dois estão dispostos a ir para a guerra nessa luta. Topuria é aquele tipo de lutador que vai para cima o tempo inteiro. Por ser um cara mais curto, ele precisa entrar na curta distância e encurralar os adversários na grade para conseguir causar dano em pé. Para ele, simplesmente não tem como manter aquele jogo mais estudado, com golpes retos na longa distância. E o Charles, a gente já conhece. Independente de quem for, o Charlinho vai marchar para frente, provavelmente vai absorver golpes duros, mas está sempre disposto a entregar tudo em cada luta. Provavelmente o brasileiro vai aceitar essa trocação na curta distância contra o Topuria, e só nos resta torcer para ele não cair no primeiro golpe duro que entrar no queixo. Apesar de o Charles ser campeão de finalizações, a gente não costuma ver o brasileiro entrando nas pernas e derrubando os adversários. Quando ele vai para o chão, é porque deu ou então levou um knockdown. Por isso, é bem difícil imaginar esse confronto durando 5 rounds. Tudo indica que a luta vai ser resolvida nos primeiros 2 ou 3, no máximo. Dessa vez, assim como em todas as outras lutas do Charles, ele está entrando como azarão. Nesses últimos anos, a única luta onde ele foi favorito foi contra o Michael Chandler. Então a galera realmente está acreditando nesse poder do Topuria, mesmo se tratando de uma divisão de peso diferente. Aliás, uma coisa que vale a pena prestar atenção: o Charles gosta de ser subestimado. Ele já falou isso várias vezes. Quando todo mundo aposta contra, é quando ele luta melhor. Então, se tem alguém que pode acabar com a festa do Topuria, esse alguém é o Charlinho. Mas me conta aqui, você acha que vai dar Brasil nessa luta? Ou então o Topuria vai enterrar de vez o sonho do Charles Oliveira de reconquistar o cinturão do UFC? E já aproveita e se inscreve aqui no canal e deixa um like nesse vídeo. Eu tô só começando aqui no YouTube, e assim você pode me dar uma força enorme.
Então um forte abraço e até a próxima.